Olá, meu querido e amado irmão em Cristo, seja muito bem-vindo aqui ao canal. O vídeo de hoje é o hashtag 813 e o título é Como Restaurar o Seu Sabor. E a referência está em Marcos, capítulo 9, o versículo 49 e o 50, tá bom? Após a vinheta, nós vamos ver o capítulo e o versículo. Fica com nós. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue aqui o canal e veja os vídeos como são bons, né? E os vídeos são do irmão Mário Persona e eu estou aqui para analisar, mostrar os vídeos, tá bom? Vamos lá. Estamos aqui no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 49 e o 50. Vamos entender. Aqui, ó, no versículo 49 diz: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Aí, no versículo 50 diz: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Entendeu um pouquinho mais sobre esse capítulo e versículo, né? No comentário do irmão Mário Persona, certo? Aqui, ó, no canal Evangelho em 3 minutos, você pode ver o vídeo, certo? Você pode ver também aqui, ó, em letrado, o que o irmão diz no vídeo, certo? Tá tudo, ó, escrito. Aí tem o livro, os capítulos, os versículos, tá bem direitinho, ó. Agora vamos entender lá sobre o capítulo e versículo a qual é falado aqui. Vamos ver o vídeo. O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus diz: cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos 9, 49 a 50. Isto não fala de salvação, mas de prova para perdidos e salvos igualmente. O incrédulo será salgado depois de morto e condenado no fogo que nunca se apaga e onde o seu bicho não morre. O crente, porém, terá sua prova de fogo ainda em vida, com dificuldades e perseguições. Com que objetivo? Pedro explica. Agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Em Romanos 12, versículo 1, Paulo rogou aos crentes de Roma que se oferecessem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional ou a dedicação consciente que se esperava deles. As provas permitidas por Deus aqui serão avaliadas por nosso modo de reagir a elas. Alguém disse: eu posso suportar tanto o amargo quanto o doce, sabendo que o cálice é preparado por aquele que me ama demais para colocar qualquer ingrediente que não seja necessário. O segredo para uma vida feliz é ter a certeza de que coisa alguma acontece sem que seja da vontade do Pai, independente de isto ter um gosto ruim no curto prazo.
Ao longo do capítulo, nós vimos o contraste entre a perfeição do Senhor e a instabilidade dos discípulos. Nós os vimos apavorados diante da transfiguração, no versículo 6, e que não conseguiram expulsar um espírito imundo, nos versículos 17 e 18, enfraquecidos pela falta de comunhão com o Senhor, por falta de oração e privação da carne, no versículo 29. Por faltar intimidade com o Senhor, eles temiam fazer perguntas, versículo 32, e disputavam sobre quem era o maior entre eles, versículo 34. Finalmente foram vencidos pela soberba e sentimento faccioso para com um que expulsava demônios em nome de Jesus, porque, diziam eles, não era um dos nossos, versículo 38. A soberba lhes impedia de enxergar que mesmo não andando com eles, havia quem fosse capaz de fazer algo que eles próprios não tinham conseguido fazer, que era expulsar demônios. Faltava neles o sal que dá sabor ao testemunho do crente em Jesus. Visite 3minutos.net. Ok, terminamos aqui mais um vídeo, né? Graças ao Senhor. Deu para entender um pouquinho mais, né? Sobre o vídeo. Se você não entendeu, coloca aí o seu comentário sobre o vídeo, sobre algum assunto que você gostaria de abordar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!